Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 28 de novembro. Ontem, em pronunciamento em rede nacional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou as medidas a serem tomadas para controlar o crescimento do gasto público. Dentre as propostas que serão detalhadas em coletiva de imprensa com o Ministério da Fazenda e o Planejamento nesta manhã, estarão a limitação do crescimento real do salário mínimo a 2,5%, ajustes na Previdência Militar, com idade mínima para aposentadoria e limitação de transferências da pensão, limitação no abono salarial sem correção real, teto constitucional de salários efetivo para todo o funcionalismo público e destinação de 50% das emendas de comissão para a saúde pública. O governo espera economia de 70 bilhões de reais em 2 anos com o pacote e estipula gatilhos para restringir a criação, ampliação ou prorrogação de benefícios tributários em caso de déficit primário. Juntamente às medidas de revisão dos gastos, o governo também anunciou uma nova etapa para a reforma da renda, incluindo ampliação da faixa de isenção do imposto de renda à pessoa física para renda de até R$ 5.000 e, como medida compensatória para a perda de arrecadação dessa proposta, a taxação de rendas a partir de R$ 50.000. Ainda não temos, até o momento, mais detalhes de como se daria essa tributação. Diante das dúvidas sobre o potencial arrecadatório das medidas de compensação do IR e do possível efeito inflacionário de tal isenção, a percepção de risco do mercado aumentou na sessão de ontem, o que fez com que a taxa de câmbio ultrapassasse os R$ 5,90 por dólar. O Ibovespa caiu 1,7% no pregão, a maior perda diária desde junho, enquanto a curva de juros futuros sofreu forte abertura, mesmo com o fechamento das taxas das Treasuries no exterior. Lá fora, o resultado da inflação e do PIB do terceiro trimestre vieram em linha com o esperado pelo mercado, o que abriu espaço para uma leve correção da curva de juros, das bolsas e do dólar, antes do feriado de Ação de Graças nesta quinta-feira. O índice de preços de gastos com consumo nos Estados Unidos, a medida de inflação preferida do Fed, registrou alta de 0,2% em outubro contra setembro e de 2,3% no acumulado em 12 meses. A medida menos volátil, que retira do cálculo da inflação os preços de alimentos e de energia, foi um pouco mais forte, com alta de 0,3% e de 2,8% na taxa anual. Ambas as medidas aceleraram em relação à variação anual de setembro, confirmando a interrupção no processo de desinflação, que já havia sido antecipado pelo dado da inflação ao consumidor, o CPI, do mesmo mês. Um destaque da leitura foi o crescimento mais forte da renda pessoal, ao passo que os gastos com consumo subiram 0,4% na margem. A aceleração da inflação foi apoiada na inflação de serviços, sinalizando a robustez da economia norte-americana. Em paralelo, a segunda leitura do resultado do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre confirmou os dados preliminares, mostrando crescimento de 2,8% em relação ao segundo trimestre, em termos anualizados. Os dados de atividade divulgados até então sugerem novo crescimento forte no quarto TRI, com desaceleração bastante branda. Com a pausa na desinflação e a resiliência do consumo, esperamos que o Federal Reserve siga com um afrouxamento monetário mais cauteloso, podendo pausar os cortes de juros em alguma das próximas reuniões do FOMC. Diante do feriado dos Estados Unidos, a atenção do mercado local ficará voltada à coletiva do governo sobre o pacote de gastos, ao IGPM de novembro, aos dados do mercado de crédito referentes a outubro e a uma palestra de Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária e futuro presidente do Banco Central. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até amanhã.